Bom dia, galerinha! Boa tarde, boa noite, como vocês estão? Estão conseguindo fazer o trabalho? Tá muito difícil? Não vem com desculpa pra cima de Moá, hein? Pelo amor de Deus, gente, esse trabalho aí foi pedido pelo menos um mês antes da nossa pandemia. Lembram disso? Era pra gente fazer a apresentação na semana que a gente entrou em quarentena. Então, já tinha que estar previamente feito. O que eu queria que você fizesse só? Passasse, né, as coisas do trabalho escrito, porque daí não vai ter mais trabalho escrito, tudo por um ambiente só, de uma forma mais resumida, que eu pudesse ler a sua interpretação e entender o que você entendeu e entender o que você iria apresentar, tá? Não é nada absurdo, nada longe da realidade. E o prazo inicial é hoje, né? Até hoje. E o prazo final estendido é até segunda-feira. Então, vocês têm mais esse final de semana aí para dar aquela arrumada no trabalho e mandar para mim. Então, eu trouxe aqui um resumão das vanguardas europeias. É um assunto que a gente já viu em sala, bem como a leitura de imagem, nós já vimos em sala, e bem como o modernismo brasileiro, que nós já vimos em sala também. A videoaula do resumo e da revisão do modernismo brasileiro, eu vou passar provavelmente segunda ou terça, junto com a segunda atividade, a atividade da segunda semana. Tranquilo, pessoal? Eu trouxe aqui essa imagem que eu achei bem legal, ela é da Med Rabiscos. Eu achei ela muito bacana pela forma que ela coloca, né, as situações aqui. Então, a vanguarda europeia, ela tem alguns movimentos artísticos mais importantes, digamos assim, que é o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, o cubismo e o expressionismo. Temos também o impressionismo e o fauvismo, que ela acabou não colocando aqui, né? Então eu vou falar um pouquinho resumidamente de cada um desses movimentos artísticos e as principais características, né? Os principais pontos importantes deles. Então, o que significa a vanguarda europeia? Linha de frente. Então, eles foram os artistas que revolucionaram, né, o cenário de arte até aquele momento. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Que a arte, ela era, né, inteira produzida pelo academicismo. O que era isso? Eram as artes dos antigos mestres, tipo Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, o pessoal do Renascimento e tal. Então, todos os estudos de arte, até aquele momento, você tinha que ser um artista que era inspirado naqueles artistas antigos. Você não poderia inovar. O que acontece na sociedade que os artistas passam a inovar? Nós temos algumas situações, que é a Primeira Guerra Mundial, né, a Revolução Industrial, e mais no âmbito artístico, né, não só no contexto histórico, nós temos também a invenção da fotografia. Então, quando você inventa a fotografia e o cinema, toda a estética de arte, ela muda também, porque o objetivo de fazer arte também muda. Por que eu vou continuar pintando paisagens baseados no realismo, né? Se eu tenho a fotografia para fazer isso? Qual é o meu objetivo como pintor? O que eu faço? Qual é a minha função no mundo? Então, esses questionamentos surgem e surgem, então, os artistas de vanguarda. Dá para dizer que o impressionismo, que ele surge na Belle Époque, né? Que vai pegar ali de 1871 a 1914, ele deu início a todas essas vanguardas. Porque a maioria das vanguardas vão surgir só depois da Primeira Guerra Mundial. Beleza, pessoal? Então aqui, para quem quiser dar uma lida mais a fundo, tem as principais características de cada, falta só o fauvismo, que não está inserido aí. E eu vou passar para os movimentos ponto a ponto, né? Então, aqui nós temos o expressionismo. O expressionismo, os artistas que deram início, né, foram o Ernest Kirchner, o Eric Querrel, o Carl Schmitt e, mais para frente, né, inspirado o Eduard Munch, que foi quem pintou esta obra. Para quem não conhece essa obra, o nome dela é O Grito. Ela é a obra mais utilizada no mundo todo para falar sobre o expressionismo, porque ela coloca todos os pontos do expressionismo em uma imagem só. Então, qual que era a função do expressionismo? Primeiro, fazer contraponto ao impressionismo,
Nossa, professora, credo que trava a língua. É, eu sei, eu também travo a minha língua às vezes. Fiquem tranquilos, me acompanhem. Vamos lá. Lembrem, o impressionismo deu início às vanguardas, mas o conceito do impressionismo a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O expressionismo, ele faz um contraponto àquele conceito, tá? E a ideia dele é o quê? Ser subjetivo, ser irracional, ser pessimista, trágico e mostrar, assim, os maiores problemas do ser humano. Por que o ser humano, ele é essa coisa que tem que ser estudada pela NASA, né? O expressionismo mostrava esse tipo de situação. E, principalmente, pessoal, o expressionismo, ele surgiu, basicamente, no meio ali, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Qual que era o conceito do mundo naquele momento? Como que era o contexto daquilo? Como que as pessoas viviam? Qual que era a realidade delas? Era uma realidade positivista? Acredito que não, né? Aqui nós já temos os fauvistas. Olha como eles são bonitos dançando! Ah! Não, meu Deus. Pare, professora, pare. Os artistas que inspiraram foram o André Derain, Maurício de Vlaminck e o Henri Matisse. Henri Matisse, que é o cara que pintou esse quadro aqui. Maravilhoso esse quadro. Muito bem. O nome desse quadro é A Dança. Olha como eles eram criativos em nome, né? A Dança. Esse outro, O Grito. Né? Tudo bem. Quais eram as características do fauvismo? Intensidade cromática. Simplificação das formas. Então, você pode ver que ele não tem um fundo, ele não é aquela coisa cheia de elementos para se ler, né? Cores puras. O que significa isso, professora? São cores, pessoal, que elas não se misturam com outras cores. Então, vamos dar um exemplo. Este nosso homenzinho dançando aqui, ó. Homem ou mulher, acho que mulher, né? Essa pessoa, no caso, dançando, ela não tem sombreado, ela não tem gradação de cor, ela é só uma cor pintada, assim. Pá! Aqui também, ó. Só uma cor. Só uma cor, só uma cor, só uma cor. O chão, só uma cor. O céu, só uma cor. Então, são cores puras. E é isso aí. Isso aí. Basicamente isso. O cubismo. O cubismo já é um troço mais complicado. Porque ele é mais complexo, né? Então, o cubismo ele foi inspirado por Georges Braque, Joan Gris e Cézanne. O principal inspirador foi o tal de Cézanne. E daí o que acontece? Quando eles criam esse conceito do cubismo, eles se dividem em dois grupos. Então, nós vamos ter o cubismo analítico e o cubismo sintético. Que é isso, professor? O cubismo analítico, vocês vão ter uma imagem inteiramente abstrata, só trabalhando com geométrico. Então, a intenção dos cubistas era a desconfiguração das imagens. Então, como que você, que tem a imagem figurativa a vida toda na sua vida, o tempo todo, toda imagem que você vê é figurativa. Como que você desconstrói essa imagem? Entendem a dificuldade? Tenta pegar lá uma imagem de uma flor e você ir retirando elementos dessa flor até que ela se torne abstrata. Abstrato, pessoal, para quem não sabe, é um ponto da imagem que você não consegue identificar absolutamente nada. Mas o que o teu cérebro vai fazer? O seu cérebro foi condicionado por milênios a encontrar uma imagem e a entender o que está acontecendo. Quando o seu cérebro não entende o que está acontecendo, o seu cérebro vai falar assim: ui, que imagem cocô, que bosta. O seu cérebro vai falar isso. E você, por consequência, vai ouvir o seu cérebro. E você vai falar assim: eu não gostei dessa imagem. Exatamente. Então, uma imagem abstrata é quando o seu cérebro não consegue identificar nada. Nada. Isso é abstracionismo. E daí nós temos o analítico, que são formas abstratas, e o sintético, que nós temos o figurativo geométrico, no caso dessa imagem aqui do Picasso. Vocês conseguem identificar que são mulheres, né? Mas não são mulheres no sentido realista da coisa. Por isso, é um figurativo geométrico. Outra situação é os vários ângulos numa mesma imagem. Então, por exemplo, esta mulher, este nariz está de perfil, mas os olhos estão de frente.
Então ele colocava vários ângulos daquilo que ele estava pintando, né, na mesma imagem, tá? É como se ele retirasse o tridimensional, a profundidade daquela imagem 3D, né, e transformasse no seu quadro uma imagem completamente 2D. Ele segue mais ou menos o princípio da lei da frontalidade dos egípcios. Essa imagem aqui é As Damas de Avignon, de Pablo Picasso. O cubismo influencia muito Tarsila do Amaral, tá, pessoal, no modernismo brasileiro. Então, vamos só relembrar um pouquinho do que foi o modernismo brasileiro. Foram artistas do Brasil que acabaram indo para a Europa para trazer essa revolução do que foi as vanguardas europeias pro Brasil. E aí, a partir desse momento, o Brasil se torna um polo artístico no mundo. Algo a passar uma referência, digamos assim, porque antes o Brasil só copiava. Muito bem, aqui nós temos o futurismo influenciado e encabeçado, digamos assim, por Filippo Marinetti. A ideia era a exaltação da tecnologia e das máquinas, da velocidade, do futuro, do progresso. Isso era o futurismo. A ideia de progresso. Não era pintar robô, tá, pessoal? Porque normalmente quando eu peço trabalho de futurismo, o pessoal vem me apresentar e me traz uns robôs feitos pelo Japão, que faz café, que levanta, que abre a cortina e que te dá bom dia. Não, não é esse futurismo. Lembrem, nós estamos estudando uma vanguarda europeia que surgiu por volta lá de 1919, por aí. Então, o futurismo para eles é diferente do nosso futurismo aqui. Beleza? Então, essa imagem aqui é a velocidade do automóvel de Giacomo Balla, que foi influenciado por Filippo. E eles fizeram também o Manifesto Futurista. O futurismo ele surgiu essencialmente na Itália. Então, ele é considerado, de todas as vanguardas europeias, um movimento artístico muito fascista. Se vocês pegarem um dia para ler o Manifesto Futurista, vocês vão ver que os ideais do Manifesto Futurista, ele acabava se adequando àquele momento, né? Aquela época, aquele contexto histórico. Então, eles deixam meio claro o fascismo deles ali. Tranquilo? O futurismo também influencia o modernismo brasileiro no conceito, na ideia de que o Brasil começa a focar em progresso estético, em futuro estético, em dar um nome para o país. Tá? Essa é a influência do futurismo. Aqui nós temos o movimento Dada, ou Dadaísmo. Essa obra aqui é do Marcel Duchamp, A Fonte. Ela é um read-made. Gente, agora a gente vai ter que parar aqui um pouquinho, tá? O expressionismo, o cubismo e o dadaísmo, de 10 provas do Enem que eu vi, em 8 tem um deles. Sempre tem um deles. Sempre, 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 sempre. Então é muito bom vocês terem muito claro na cabeça de vocês o que é que foi esses três. Então, cubismo, expressionismo e o dadaísmo. Ah, tem que falar dos outros? Tem, porque eles aparecem também. Inclusive, o impressionismo já apareceu várias vezes. Mas esses três sempre estão lá. Sempre. Então, o que foi o dadaísmo? Ele foi encabeçado por Tristan Tzara, daí seguiram ele o Hugo Boll, que era um poeta, e o Hans Arp, que era um pintor e escultor. Eles seguiram o Tzara e criaram essa loucura que foi o dadaísmo. Por que é uma loucura? Porque ela é uma arte pautada na liberdade de expressão, irracionalidade, abstrato e espontaneidade. O que isso tudo significa, professora? Que eles não faziam sentido nenhum. E eles não queriam fazer sentido nenhum. E quanto menos sentido eles fizessem, mais eles estavam fazendo sentido para eles. Basicamente, a frase que descreve eles é: se o mundo não faz sentido, por que eu deveria fazer? E nesse conceito todo de o mundo não fazer sentido, eles começam a entrar numa briga muito grande com os críticos de arte e os ambientes artísticos. Por que num mundo que está tendo guerra pra caramba, a gente continua indo ver o Leonardo da Vinci no museu, entendeu? É a mesma ideia se agora eu, né, que estamos em pandemia, eu, professora Valéria,
conseguisse ir para Paris, para ir no Louvre. Tá entendendo? Não faz sentido, não bate. Tem umas coisas assim que não dá, não orna. Então era isso que estava acontecendo naquele momento. Então eles entraram nessa briga e o que aconteceu? O que aconteceu é que Duchamp criou os ready-mades. Ready-mades são objetos prontos, tá? Que são colocados em ambientes artísticos. Então, se eu pego a minha xícara de café e coloco no museu, a xícara de café passa a ter um outro significado e não mais uma xícara de café. Eles não vão ir no museu e vão falar assim, nossa, uma xícara de café. Eles vão ir para ver o conceito colocado nessa xícara de café. Credo, professora, por que eu tenho que estudar isso? Porque, pessoal, as vanguardas europeias deram o suporte, a base para tudo que vocês têm hoje como arte. Ah, professora, mas eu nem vejo arte. Vê sim, você vê, criaturinha da minha vida. Você vê arte o tempo todo. Você escuta, você assiste. E tudo isso que você escuta, que você assiste, que você vê, para onde você vai, toda a imagem que você recebe, seja ela criada com uma intenção ou não, teve base das vanguardas europeias. Então, se um dia você acabar indo, por exemplo, para um ambiente artístico, um museu, acabar, sei lá, vou visitar Curitiba, vai no MON, que é o Museu Oscar Niemeyer, dá uma olhada lá, passa lá, vê se você encontra alguma coisa que a professora Valéria falou, tenta analisar as coisas diferentes, se coloque na sua vida um pouquinho mais de cultura, porque a cultura no Brasil está morrendo. E se a cultura morrer, nós já estamos percebendo, né, nesse período de pandemia, que ela é muito importante. Seja através da música, da dança, do cinema, do teatro, tá? Então, quanto mais cultura você inserir na sua vida, você vai ver que ela se torna mais colorida, tá? Então, tá bom. Esses foram os ready-mades do Marcel Duchamp. Tem vários. Vários. Inclusive, eu já fui numa Bienal que era uma sessão só de ready-mades. E o interessante é que eles colocavam em cada ready-made uma frase. Uma frase ou uma fala ou uma palavra. E você ficava horas e horas tentando interpretar como aquela frase e aquela palavra acabava se adequando àquele ready-made. Era bem interessante por quê? Porque o artista ele faz isso com um propósito. Você entende completamente diferente às vezes, porque o seu contexto de vida é diferente daquele artista, a sua história, a sua bagagem cultural e etc. Vamos para o próximo. Aqui nós temos o surrealismo com o famosíssimo Salvador Dalí. O nome desse quadro é A Persistência da Memória. Quem que é Salvador Dalí, professora, que você disse que é famoso e eu não conheço? Você já assistiu La Casa de Papel? Se você já assistiu La Casa de Papel, você sabe quem é Salvador Dalí. É o cara da máscara. Né? Aquele que tem os bigodinhos para cima, sim? Esse é o Salvador Dalí. O surrealismo, gente, ele foi encabeçado pelo André Breton. A ideia deles era trabalhar com o subconsciente, o surreal, os sonhos, aquela ideia da psicanálise, de Freud e tal. Então, eles pintavam coisas que não existiam. Como assim, professora, coisas que não existiam? Olha o quadro aí. O que é isso aqui, cara? Por que os relógios estão derretendo? Onde que tá? Isso aqui é um deserto? Cada relógio está apontando para um horário. Por quê? Por que está tão quente? Eles estão no Mato Grosso, mais especificamente em Lucas do Rio Verde hoje? Não sei, mas deveria, porque está quente pra caramba aqui. Então a ideia do surrealismo era colocar vários elementos que você conhece num ambiente completamente diferente. Então, na minha opinião, é uma das vanguardas que eu mais gosto, porque ela trabalha muito com a fantasia. Tudo que você vê de fantasia, de filme, Harry Potter, Alice no País das Maravilhas, Senhor dos Anéis, sei lá, Jogos Vorazes, Percy Jackson, toda série, todo filme, eles têm como base o surrealismo. Se o surrealismo não existisse nas vanguardas europeias, vocês não teriam nenhum desses filmes de fantasia hoje em dia, digamos assim. Beleza.
E por fim, eita, que ficou pequenininho aqui, o impressionismo. Esse quadro aqui é a impressão do nascer do sol do Monet. O impressionismo, como eu já falei, ele surgiu na Belle Époque, que começa em 1871 e vai até 1914. A Belle Époque se chama assim porque foi a época mais bela, a época mais que tinha paz, digamos assim, né? Porque daí depois vai ter a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e vai ter, um longo período de disputa, guerra e treta. Então, aquele período anterior a isso tudo se tornou o Belle Époque. A ideia do impressionismo é trabalhar ao ar livre, com a luz solar e com pintura rápida. Então, o que isso significava? Que eles tentavam captar a cor que o sol estava dispondo naquela paisagem naquele momento. Se você for fora da sua casinha, você vai ver que logo cedinho, bem cedinho, antes do sol nascer, você vai ver... Olhe para uma árvore. Vamos pegar uma árvore como ponto, tá? Se você acordar bem cedinho, lá por umas 5 da manhã, o verde que você vai estar vendo nas folhas da sua árvore não será o mesmo verde que você estará vendo ao meio-dia. E não será o mesmo verde que você estará vendo ao entardecer, talvez no pôr do sol. Porque toda cor muda a todo momento. Tem estudos que falam que você nunca vai ver o mesmo tom de cor outra hora, entendeu? Eu nunca vou ver o mesmo tom de cor que eu estou vendo agora nessa árvore que eu estou olhando pela minha janela amanhã ou depois. Vai ser outro tom, porque a incidência do sol vai ser diferente. Então, eles estudavam isso. Essa pintura aqui, da impressão nascer do sol, vocês vão ver diversas. Vai ter a impressão do pôr do sol, vai ter a impressão do anoitecer, vai ter várias, para ver como que a influência da luz influencia as cores que você vai utilizar no quadro. Essa era a intenção desses caras. E a pintura tinha que ser rápida. Então, os pincelzinhos eram bem batidos, né? Porque era uma pintura que você tinha que terminar em no máximo meia hora, porque senão você já perdia o tom de cor certo. Tranquilo, pessoal? Muito bem, essa foi a nossa revisãozinha das vanguardas europeias. Vou voltar aqui, ó. Aqui. Que tem, resumidamente e bem explicadinho, que eu achei bem bacana, as características de cada movimento artístico. Só falta o impressionismo e o fauvismo. Beleza? Obrigado pela atenção. E quem não fez o trabalho ainda, faça, que o prazo máximo é na segunda-feira. Abração, pessoal. Se cuidem e se comportem.